tá feio e tá criminoso. Quando você quer imperar o medo por achar quem você é, ou quando você não respeita instituições, mesmo assim defendendo a democracia, de acordo com o que você acha que é seu ponto de vista e sua opinião, fora da lei, você está completamente hipócrita. Eu vou falar sobre o caso Oruan, que todo mundo está vendo, e infelizmente a gente tendo que ouvir e ver com os próprios olhos. O que num país de verdade, num país onde as pessoas entendem o que é democracia, que defendem as instituições e as autoridades, todo mundo estaria perplexo em relação ao que aconteceu na noite de ontem. Entre os fatos, um jovem que é um inconsequente, para não falar outra palavra, que acha que está acima da lei, que é um desserviço para o menino pobre da favela. Ninguém tem coragem de falar, mas ele não representa minoria que ele quer representar. Ele não representa o menino da favela que sofre mesmo quando o pai é preso e não tem o que comer dentro de casa. Ele não representa quando o pai é um traficante e fica largado em meio à rua e não tem estudo, não tem qualquer tipo de perspectiva de vida. Esse tal de Oruan se aproveita de uma narrativa morando em mansão para desafiar o sistema e ganhar likes e milhões de dinheiro. Ontem, mais um episódio. Se isso acontecesse em qualquer lugar, ele já estaria preso atrás das grades e sem qualquer conivência de qualquer outro tipo de instituição. Ele simplesmente fala nome de delegado, que é o Dr. Moisés Santana, que todo mundo conhece. Já foi chefe da DH, já prendeu assassino de contraventor sendo policial, já fez outros trabalhos e hoje está na Delegacia de Repressão a Entorpecentes, que trabalha com investigação em cima de tráfico de drogas. Com informações, ele vai a um endereço. Quem vai contar a primeira parte dessa história, para a gente entender melhor o que o Oruan está tentando com a sua questão dentro da internet, achar que vai fazer a narrativa dele, quem começa e vai contar a história é o secretário da Polícia Civil, Felipe Cury, que conta o que aconteceu desde os primeiros momentos em que eles receberam, como policiais, a informação de que tinham pessoas suspeitas na casa do Oruan, que não seria uma novidade. Bom dia, secretário. Bom dia, Isabelle. Prazer em falar com você. Se havia alguma dúvida se o Oruan, se esse indivíduo, esse elemento, era artista periférico ou um criminoso, hoje não há qualquer dúvida de que ele se trata de um marginal, bandido, vagabundo, traficante associado à facção criminosa Comando Vermelho, da qual o pai dele é o chefe e controla à distância de fora do estado, mesmo estando em presídio federal. E aí eu perguntei, secretário, o que era a atuação ontem que leva ao vídeo, porque só viraliza ele gritando, ele xingando o delegado, que por ali, por si só, no mínimo já seria mão para trás e desacato, autoridade é autoridade. O secretário explica o que estava acontecendo. Já é a segunda vez em cerca de 6 meses em que foragidos da justiça são encontrados no interior da residência dele. A DRE, ontem de madrugada, tinha uma informação de inteligência de que um elemento conhecido como Menor Pio, um grande roubador de veículos aqui da capital da região metropolitana, do estado do Rio de Janeiro, e também, de acordo com as investigações, segurança pessoal do traficante Doca, que é o chefe do Complexo da Penha, estaria no interior da casa do Oruan. E como já era noite, os policiais se posicionaram fora, na via pública, e quando ele saiu da residência, já em via pública, fizeram abordagem. Junto com ele tinham mais outros 5 marginais, 5 elementos que foram abordados também, e o Oruan, da casa dele, quando viu a abordagem, incitou essas pessoas com mais cerca de 8 elementos que também estavam ainda no interior, ou seja, eram cerca de 15 pessoas contra 2 policiais. Começaram a atacar pedras, atingiram o policial que acompanhava o Dr. Moisés, danificaram a viatura, frustraram a prisão, que esse elemento acabou fugindo, e um dos elementos correu para o interior da residência do Oruan, e como ele já estava em situação flagrancial,
por ter resistido à prisão, enfim, causado todo esse problema. Os policiais entraram na residência e efetuaram a prisão dele, em flagrante. Você, como cidadão, um cara desse entra na sua casa, você vai tentar falar com o delegado. Delegado, pelo amor de Deus, calma. E aí o que faz o Oruan? Gravando, é claro, já pedindo pra alguém gravar. Fala o nome do delegado e começa a deferir palavrões contra um delegado de polícia, independentemente de quem seja. Solta, Ezio. Delegado da Civil! Aí, Moisés! Tu é filha da Aí! Filha da Teatro. Parabéns ao delegado Moisés Santana, que teve inteligência emocional, porque poderia botar a mão para trás e desacato a autoridade e prender esse Oruan. O que acontece é que a narrativa de uma internet ia cair de pau em cima dele, ia cair de pau em cima do delegado. E quando você não tem a altura, a autoridade, ou deslegitima perante uma internet e uma opinião pública que tem muita gente de seguidor fuzilando o que é dentro da legalidade, você tem a impunidade. Oruan foge para o Complexo da Penha e lá continua a desafiar as autoridades do Rio de Janeiro. Aí eu quero ver você vir aqui, pô, me pegar aqui dentro do complexo. Não vai me pegar só por causa que aqui vocês peidam, pô. Lá no João você vai me envergonhar mesmo, a troco de nada. Agora você vai inventar vários bagulho na internet. Mas o que nós fez? Nós é artista, porra. E eu sou filho do Marcinho, seus filhos da p... O que é? Você é artista, você canta, você é. Ok, quem sou eu pra falar que tu não é? Você tem milhões de seguidores. Agora, a partir do momento que tu fala que tu é filho do Marcinho, você tá ameaçando a autoridade. Tudo dentro da legalidade. É inadmissível que isso aconteça. É inadmissível os limites e que se passam e que as pessoas passam pano. Com a palavra, a resposta da polícia, agora há pouco, falando com exclusividade pra gente. Solta, Ezio. Nesse momento, a posição da Polícia Civil, inclusive da DRE, é no sentido de que esse marginal criminoso será indiciado pelo crime de associação para o tráfico de drogas, ameaça, ele inclusive ameaçou o doutor Moisés, dizendo que ele era filho do Marcinho VP, que ele ia arcar com as consequências, dano ao patrimônio público, resistência qualificada, entre vários outros crimes, tráfico de drogas também. Ele está sendo indiciado no dia de hoje por todos esses crimes e agora a Polícia Civil vai fazer todas as diligências para concluir a investigação. Contada a história, eu quero aqui falar que esse cara não representa o que ele quer da narrativa. De que ele ainda fala, sou Travis Scott, fala nada com nada, Travis Scott, não sei o que lá, isso e aquilo. É influência em relação a meninos pobres da comunidade. Não representa. Ele sabe, ele estudou, ele passa a dificuldade que o menino da comunidade passa. Ele já passou. O pai dele já era poderoso quando ele nasceu e ninguém fala isso, Felipe Melo. Ele passou por isso. Ele pode ter passado por outras coisas para chegar no que chegou. Agora sabemos que existe um truque de marketing por trás disso. Mas não podemos eliminar o que é autoridade de investigação policial. Não pode. Vai eu ou você xingar um delegado com nome e sobrenome e ainda mandar para aquele lugar. A gente estaria preso. E todo mundo estaria falando que a gente deveria estar preso. Mas eles falam para um público que movimenta, que faz barulho. E fazendo barulho, a opinião pública tem que colocar na cabeça que ele faz um desserviço pro menino da comunidade, pro menino preto, pobre da comunidade, que não pode fazer isso, que vai ser preso, vai tomar tapa na cara se isso acontecer. O que não pode fazer com o Oruan? Porque ele é quem ele é, porque ele movimenta o que ele movimenta. E ele se utiliza isso em favor dele, não é em favor de uma massa pobre que morre entre 25 e 40 anos dentro da comunidade, que morre sendo pulverizador de tráfico de drogas. Ele não representa o menino que é o fogueteiro desde criança dos 5 anos de idade. Ele não representa um menino em que a mãe luta para tirar do tráfico de drogas. Esse menino não representa, primeiro, que ele nunca foi e nunca passou a dificuldade, o menino da favela. Ele é um desserviço falando sobre preconceito.
na luta da causa do preconceito, das minorias. Ele é o típico cara que se acha rei além das autoridades, achando que a internet é plataforma de julgamento. Se você defende democracia, se você defende fim de preconceito, se você defende a legalidade, o episódio de ontem é um tapa na cara para entender quem é quem na história. E não é porque falando sobre letras maravilhosas que nem é ele que escreve, falando sobre uma realidade que não é a dele que ele escreve, não é sobre movimentos musicais, não é sobre ser artistas. É sobre respeitar a legalidade, porque senão não seguiremos na luta da democracia e na luta pelos pobres, principalmente aqueles que sofrem e não são conhecidos e não são filhos de ninguém. São apenas um Silva. E é isso que a gente está falando aqui, de serviço para a população. E movimenta uma internet que continua tendo força, mas não é para ter medo. Não pode ter medo, porque se fosse a gente sabe o que ia acontecer. Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito, ou você entende que é respeitar a democracia com a autoridade de suas instituições, ou você é um hipócrita e tem o dito.